também. Perfeita e agradável é a vontade de Deus. A paz do Senhor Jesus, crianças! Eu sou a tia Josi E eu sou a tia Jane. e eu espero de coração que vocês estejam todos bem, não é mesmo, tia Jane? Isso mesmo, nós estamos muito felizes por mais uma vez estar aqui preparando um EBD em casa para vocês. E nós vamos agora fazer uma oração agradecendo a Papai do Céu por esta oportunidade. Vamos, tia Jane? Isso mesmo, vamos orar, fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por tudo, tá certo? Vamos lá. Papai do Céu, nesse momento eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Agradeço a Ti, Senhor Jesus, por esse amor incondicional que o Senhor tem por todos nós. Te agradeço por essa maior prova de amor que o Senhor fez em morrer em uma morte de cruz por amor de mim. Papai do Céu, abençoa todos que estão nesse momento assistindo essa EBD. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Então, vocês vão ficar agora com a tia Jane, com memorizando, e logo em seguida eu volto com a nossa historinha. Tá bom, crianças? Então, ó, um beijo da tia Josi e até já! Vamos lá, vamos decorar o que a Bíblia tem pra ensinar. Vamos lá, preste atenção, pra nunca mais sair do coração. E agora, crianças, nós vamos para o Memorizando de hoje, que está lá na primeira epístola de João, capítulo 3,16, que diz assim a palavra do Senhor: Conheceis, pois, o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse Memorizando a gente pode aprender que o Senhor Jesus, Ele morreu numa morte de cruz, demonstrando tamanho amor por mim e também por você. Isso mesmo, o Senhor Jesus se entregou numa rude cruz, sofrendo tamanha dor, por um simples motivo, que Ele nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o nosso Memorizando de hoje. Vou repetir mais uma vez, hein? Para vocês memorizarem mesmo. Primeira epístola de João, capítulo 3,16, que diz assim a palavra do Senhor: Conheceis, pois, o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. Historinha de hoje. A nossa historinha de hoje vai falar sobre um personagem que é muito especial. Esse alguém é Jesus Cristo. Isso mesmo, ele fez a maior prova de amor por todos nós lá na cruz do Calvário. E, crianças, há muito tempo atrás, Jesus ele andava com os seus discípulos, andando pela Jerusalém, pela Galileia, por todos os lugares, pregando a palavra do Senhor. E multidões acompanhavam Jesus. Então, eles começaram a pregar a palavra e muitas pessoas começaram a obedecer a Deus. Só que tinha gente que não gostava de Jesus, nem um tiquinho assim, ó, não gostava. E esses alguém eram os sacerdotes e os escribas daquele tempo. Eles não gostavam de Jesus porque Jesus ele pregava com muita autoridade. E as pessoas se admiravam de Jesus. Então, Jesus ele estava crescendo e eles estavam meio que sendo esquecidos, né? Então, eles começaram a tentar fazer tudo para fazer com que Jesus fosse morto ou crucificado, né? Ele tentava de tudo encontrar um defeito só em Jesus e não conseguiam. Então, o que eles fizeram? Eles inventaram várias coisas, várias acusações contra Jesus. E se utilizou de um dos discípulos de Jesus por nome Judas, que Judas ele amava, ele gostava muito do dinheiro. Olha só, crianças, ele gostava muito. Então, foi por conta do dinheiro que Judas ele caiu. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Isso mesmo, 30 moedas foi o preço ao qual Judas traiu Jesus. Jesus ele ficou muito... Quando ele soube que estava
se aproximando a hora dele ser crucificado, dele ser morto, Jesus ele ficou muito triste. Jesus ele ficou angustiado. Por quê que ele ficou angustiado? Porque ele já sabia de tudo que ele ia passar, de toda a humilhação, de todo constrangimento. Jesus ele já sabia que ele ia padecer grande dor. Ele já sabia o que esperava por ele. Então, Jesus ele ficou muito angustiado e chamou 3 dos seus discípulos para orar. Então, crianças, olha só que lição linda que a gente aprende com Jesus nesta EBD. De quando a gente está triste, amargurado, quando a gente está com vontade de falar com Deus, a gente precisa muito orar, a gente precisa muito estar com Jesus, com Deus. Então, Jesus foi orar e quando chegou lá, ele estava de tanta angústia, ele começou a suar e o seu suor se transformou em gotinhas de sangue, de tanta agonia, de tanto medo que ele estava sentindo naquele dia. Então, Jesus, ele foi humilhado, ele foi transpassado e entregue, né? Ele foi entregue aos sacerdotes, que por sua vez fizeram com que Jesus fosse morto. E Jesus, ele foi morto em uma cruz. Mas não fiquem tristes, crianças, porque eu tenho uma excelente notícia para vocês. Jesus, ele ressuscitou ao 3º dia. Crianças, a morte não deteve a Jesus. Jesus, ele, depois de ressuscitar, ele passou 40 dias com os discípulos. E depois desses 40 dias, ele foi para o céu. Porém, antes dele ir para o céu, ele nos fez uma promessa. E é uma promessa muito linda, que é a promessa da vida eterna. Olha que linda, crianças. Então, Jesus, ele falou lá no livro de João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, Jesus, ele fez uma promessa, que aonde ele estivesse, todos nós também iríamos estar. Então, Jesus foi para o céu preparar a mansão celestial, a nova Jerusalém. E olha só que linda, crianças, que é. E Jesus, olha só, ele está às portas. Então, Jesus está próximo de voltar. Jesus está voltando e nós devemos fazer de tudo para sermos salvos e ir morar com ele na Nova Jerusalém, né? Então, mas a gente não vai para o céu de todo jeito, crianças. A gente precisa fazer algumas coisinhas para poder chegar nessa linda cidade. E sabe qual é, crianças? Ó, aqui embaixo. Obedecer. Exatamente. A gente precisa muito obedecer a Deus. Obedecer o que está escrito aqui, ó, na palavra do Senhor. A gente precisa fazer sempre a vontade dele, que é para a gente poder ir morar junto com ele na linda cidade, na Nova Jerusalém. Além de obedecer a Deus, a gente precisa também renunciar. O que a gente precisa renunciar, crianças? Vocês sabem? Eu vou lhe dizer o que. A gente precisa renunciar o pecado. Por quê? Porque o pecado, segundo a palavra de Deus, ele nos afasta do Senhor. Então, se nós pecamos, a gente está se afastando de Deus. Mas Deus quer que a gente se aproxime a cada vez mais dele. Então, a gente precisa obedecer, renunciar. E o terceiro ponto, a gente precisa amar. Isso mesmo, crianças. A gente precisa amar a Jesus, amar aos nossos amigos, que é fácil, não é, crianças? Amar quem a gente gosta é fácil, mas a Bíblia manda a gente amar os nossos inimigos. Exatamente, aquelas pessoas que não gostam da gente.
Aquele coleguinha lá da escola que arenga com você, que não gosta de você, que pega suas coisas sem pedir. Então, aquelas pessoas que não gostam de você, você precisa amar. Você não pode ter raiva dele, odiar ele, guardar rancor. Você não pode. Porque isso faz com que o nosso coraçãozinho, olha só, ele fique triste. Então, se a gente não obedece a Deus, se a gente não renuncia e se a gente não ama, o nosso coração fica desse jeito, crianças. Olha, triste, angustiado, ele fica deprimido. Então, obedecer, renunciar, amar e aí, por último, perdoar. Então, a gente tem que ter um coração hábito ao perdão. Porque quando a gente perdoa, o nosso coração ele fica, olha, feliz, crianças. Olha que lindo. Fica feliz. Um coração alegre, segundo a palavra do Senhor, ele aformoseia o rosto. Então, olha só que coisa linda. Se a gente fica feliz, o nosso rosto fica mais bonito. Então, vamos perdoar aquelas pessoas que não gostam de nós, que nos detestam, que olha pra gente, faz careta e não gosta da gente. Então, a gente precisa muito perdoar. E também a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar, buscar a presença do Senhor. Tá bom, crianças? Então, se a gente fizer isso, a gente está no caminho certo para ir para o céu. Que é onde Jesus está, esperando por nós. Jesus está esperando por mim e por você também. Tá certo, crianças? Então, como eu já disse, quando a gente não faz essas coisas, o nosso coração ele fica triste. Olha só, tem até uma lagrimazinha caindo do olhinho dele, tá vendo? Então, ó, tem uma manchinha aqui, ó. Então, o nosso coração fica desse jeito quando a gente desobedece a Deus, quando a gente não faz a vontade dele. Mas, se a gente fizer a vontade do Senhor, nosso coração fica feliz. Tá bom, crianças? Então, essa foi a nossa historinha de hoje, que vai dizer que Jesus fez a maior prova de amor por nós. Então, crianças, eu espero que vocês aprendam nesta EBD de hoje o quanto Jesus nos amou. O sacrifício que Jesus fez na cruz foi por amor a mim e a você também, certo? Então, ó, um beijo da tia Josi. Então, até a próxima. Tchau!